Boa noite a todos. Estamos felizes pela presença de todos aqui na casa. Possamos começar mais uma vez um estudo do Livro dos Espíritos na Casa do Caminho, uma palestra para conversarmos um pouco melhor sobre os temas. A gente tem uma paginazinha que é o livro Justiça Divina ante os mundos superiores. Reunião pública, dia 21/8/61, primeira parte, capítulo 3, item 11. Quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarnecidos pelo domínio. As nuvens do ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre os comunicantes terrestres. Contudo, as vibrações de sofrimento coletivo funcionarão como radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus, e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cognições. Engenhos de extermínio desintegrarão os quitos raciais e as cadeias que amordaçaram o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade, dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Anunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes da governança, ainda mesmo quando se esforçam por dissipá-los nos banquetes políticos e nos votos de paz. E, ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar, enfim, livre dos povos de guerra que lhes sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Abrindo as estradas do espírito, para que essa era de luz abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. É enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para o que a ciência, que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Vamos nos reunir em pensamento, agradecidos e amparados pela boa espiritualidade da Casa do Caminho, que chega aos nossos corações, nos auxiliando a nos renovar em pensamento, em contingências a nossos próprios deslizes morais e nossas condições. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os espíritos que amparam, protegem e auxiliam a esse momento da palestra, de estudo, e ao momento do passe de cura e tantos outros trabalhos que acontecem no dia de hoje. Obrigado à diretoria da Casa do Caminho Espiritual, que possamos seguir em frente e nos agrupar hoje em torno desse tema. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá, né? Hoje a gente tem o companheiro Tiago aqui e ele vai falar da questão 17 a 36 do Livro dos Espíritos. Conhecimento dos princípios das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal.
Eu vou ler a 17 e a 30, só para a gente ter uma noção do tema. Depois o Tiago vai dar explanação às outras perguntas e todos que quiserem depois podem ler em casa. Pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado nesse mundo. Questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Tudo bem? Vamos agradecer aqui, o Tiago vai fazer o estudo, que ele possa seguir adiante com as explanações. É sempre de maneira reconhecida, agradecida, alegre, porque é impossível falar de Jesus sem alegria, e buscando a humildade que aceitamos e buscamos os trabalhos na oratória do Senhor. É a primeira vez que falo nesta casa, é a primeira vez que faço uma palestra em carne e osso, depois da pandemia, um momento de muitos desafios para todos, e estou imensamente agradecido à espiritualidade, aos amigos aqui presentes que vieram abraçar, que vieram incentivar e que vieram lembrar com o seu afeto, a sua firmeza maternal, como é importante estarmos aqui na casa. Como é necessário olharmos uns para os outros, como é humana a experiência de convivermos. E isso tem tudo a ver com espírito e matéria, desses elementos gerais do universo, como é falado no Livro dos Espíritos. Cláudio já deu início na leitura da pergunta 17, e a resposta também, mas desejamos ressaltar o seguinte, porque aqui é uma casa também de pessoas jovens e certa feita jovens perguntaram por que só falam do homem no Livro dos Espíritos e não tinham entendido que o homem ali significava o ser humano, a pessoa. Então, às vezes, o que é muito claro para uns não está tão claro para outros. A finalidade do estudo é lembrar que só Jesus é o mestre e estamos todos aprendendo. E é fundamental compartilharmos esses pontos de vista para juntos darmos as mãos e progredirmos, passando pelas variadas faixas evolutivas, como é mencionada na página de abertura, dos mundos de outrora, dos mundos de então e dos mundos do porvir. Tudo seja revelado neste mundo, Deus não permite. Mais uma vez, graças a Deus. Por quê? Se tudo aquilo que nos foi revelado, o ser humano, lamentavelmente, já que passamos pela feira da ignorância, não necessariamente da maldade, mas da ignorância, nós subvertemos a ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não é coisa, mas geralmente a gente coisifica, porque estamos na carne, precisamos dessa observação, de ter essa situação tátil, de tocar, de sentir, dessas impressões sensoriais. E também porque o que nos foi revelado além disso foi amai-vos uns aos outros. E Jesus estabeleceu o diapasão, o padrão, a medida, como eu vos amei. Então, tudo muda de figura. Já é outro prisma, já é outra pedra básica dessa construção, chamada humanidade. Nós até então temos passado por muitas situações e temos ignorado o básico. Nós precisamos do amor. Nós necessitamos de Deus. Todo o conhecimento que dispomos precisa estar a serviço do bem.
Se nós não entendermos que esse bem é o mesmo para mim, é o mesmo para você, é o mesmo para todos, porque somos todos pessoas com as mesmas necessidades, precisaremos estudar mais e melhor. A próxima questão: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Por que foi permitido a Allan Kardec e a outros daquela época que estiveram com ele conhecer o que a espiritualidade superior estava trazendo? Por conta do ponto de vista diferenciado. Não era curiosidade vã, fútil simplesmente. Era a necessidade de instruir-se pelo amor e pela sabedoria divina. Afinal de contas, o brilho do seu intelecto estava refletido no seu caráter diamantino. Sua esposa testemunhava disso. Então, podemos observar nesses pequenos detalhes a característica do missionário, do ser humano de bem, da pessoa que veio realmente encaminhada pelo mais alto. Não pode o homem, questão 19, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta dos espíritos. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Temos hoje alguns avanços da tecnologia como este, que não tínhamos na década de 40, na década de 50, mas que André Luiz já falava, vai vir. E os espíritas daquele momento, até então, precisamos nos perguntar, estou me preparando ou já me preparei, porque o momento já chegou. Temos acompanhado, sem nenhuma intenção de crítica, porque também sou ser humano e também incorro nesse mesmo equívoco, de passar tempo demasiado numa tela menor de celular. E às vezes estamos deixando de nos olhar, deixando de contemplar espírito e matéria, de olhar pessoas, de trocar impressões, de sentir afetos. Afinal de contas, mais uma vez voltando para a figura dos jovens, há aqueles que estão buscando terapia, processo de autoconhecimento com a inteligência artificial. Precisamos parar e refletir o que estamos fazendo de tudo que nos tem sido dado. Porque até então, se foi uma construção do ser humano e Deus permitiu, aonde foi que incorremos no erro? A internet é benfazeja, é benéfica, mas passarmos o dia inteiro, não mais lermos, tenho ouvido muito isso, eu não leio mais, só as postagens da rede social. E isso é triste. Ainda mais para nós espíritas, que temos conhecimento de causa, que nós sabemos a importância do conhecimento que veio pelo livro para florescer o sentimento dentro de nós. O exemplo aqui, quando é falado da ciência, que muitos pesquisadores, com o devido respeito, não compreendiam Francisco Cândido Xavier e desejavam lhe entender a maneira deles, não a maneira de Kardec. Ou seja, humildemente curvando-se para a verdade. Afinal de contas, esses limites que Deus estabeleceu, nós sabemos da mediunidade em várias pessoas, mas a mediunidade como a de Francisco Cândido Xavier é algo diferenciado mesmo. E certa vez, quando ele fazia sessão de materialização, o seu regente, o seu mentor espiritual, Emmanuel, determinou encerrar-se aquele tipo de reunião, porque isso aguçava a curiosidade, mas não despertava o progresso verdadeiro nas pessoas. Porque o livro, sim, é sementeira, é fonte fértil e abundante, para ali conseguirmos obter
o alimento que o espírito precisa. As palavras de vida eterna que o nosso Mestre Jesus nos fala há tanto tempo. Fazer uma nova citação de Emmanuel, porque quando eu me deparei com as questões de 17 a 36, pensei cá comigo, tenho que tomar cuidado para não disputar com o relógio, porque o objetivo é o aproveitamento do estudo. E como disse o próprio Emmanuel, quando lhe perguntaram como você consegue apreender tanto do Evangelho, ele respondeu, aproveita os minutos. Nós temos muito tempo. Quem às vezes quiser, poderá disponibilizar. Aliás, é fundamental esse, entre aspas, dever de casa, para termos a curiosidade de compulsarmos o livro, pegarmos o livro dos Espíritos que está na estante, para vermos por que o expositor não falou essa questão. Às vezes é só porque não deu tempo. Mas estou narrando ao sabor da minha emotividade, nesse momento. Se fosse um outro dia, um outro estudo, seriam também outras questões. Questão de número, ou melhor, comentário de Allan Kardec, a questão 19. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, aliás, desculpem, peço licença para ler, porque as palavras são tão bem colocadas por Kardec pela espiritualidade, que eu não teria pretensão de falar sem ler, porque não conseguiria atingir o mesmo brilho, ok? Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Ou seja, começa a crescer o ser humano. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Questão de número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente. Se Deus quiser, é assim mesmo. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Aí o comentário de Kardec. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E agora, eu me vejo na finalidade de relembrar o objetivo básico da nossa existência: autoconhecimento. É para isso que nós estudamos, é para isso que aqui estamos. Se nós formos observar na obra Roteiro de Emmanuel, mensagem número 2 no plano carnal, ele fala da beleza das células, dos neurônios e de como é descrito o cérebro como um arquivo, um depositório, onde estão lá arquivados conhecimentos, hábitos e vivências de muito tempo e que, na época dos estudos, não se alcançava uma potencialidade nem mínima. E nós, às vezes, não aguentamos a quantidade de pensamentos que nós temos durante o dia. Mais uma vez, um motivo para sabermos temperar isso com a oração, com a vigilância, com o estudo, com a fé. O problema não é ter o celular para fazer a consulta. O problema é se o aparelho tem a nossa total atenção. E se nós estamos nos distanciando dos objetivos da reencarnação. Qual é o objetivo da humanidade? Colonizar outros planetas? Conquistar o primeiro trilhão? Não. Pois, como disse Kardec, numa sociedade em que ainda há fome, deveríamos ter vergonha de morar nela. Então, se nós formos compulsar as obras básicas, a codificação, nós vamos ver que tudo remonta às origens. Porque quando estávamos lá nesses tempos primevos, no início, nos primórdios, nós não conseguimos compreender.
Ficávamos extasiados na vibração dos profetas ou até mesmo da vibração do Cristo, mas não conseguíamos lhe compreender, mas sabíamos que era algo diferente. Assim como quando muitas vezes, num reino diferente do reino hominal, somos contemplados por outros seres. Me refiro ao olhar carinhoso dos nossos irmãozinhos animais para nós. Quanta ternura, quanto carinho, quanta fidelidade e lealdade. Mesmo que às vezes ele não saiba se comunicar, mas ele sabe pelo seu olhar, pelo seu sentimento. E até mesmo, falo isso porque eu já incorri nesse equívoco, quando minha avó ou minha mãe molhavam as plantas, as roseiras, o que quer que seja, em casa, no jardim, eu achava tão estranho elas falarem com as plantas. Muitos anos depois, olhando uma palestra de Divaldo Pereira Franco, ele também tinha feito o mesmo comentário quando jovem, porque Chico Xavier conversava com as plantas. E anos depois, os dois conversando, uma matéria no jornal televisivo daquele momento informou que foi revelado pela ciência que as plantas recebem as impressões sensoriais que transmitimos para elas. E Chico falou: Divaldo, lembra, Divaldo, daquela tarde na roseira? Divaldo ficou lívido, porque Chico se lembrava, mas a ternura com a qual ele lembrou o irmão baiano. Sem admoestações, sem recriminações, sem cobranças, porque era o processo do irmão Divaldo, assim como era o meu processo. E quando eu me deparei, mãe, você tinha razão, mãe. Meu filho, por que você acha que está lá nos 10 mandamentos, honrai a vosso pai e a vossa mãe? Ai, é verdade. Então, se nós formos parar para observar, a sabedoria está em tudo, mas é necessário apurarmos o nosso olhar. O nosso olhar precisa ser o do sentimento que compreende de forma indulgente, de uma forma doce, sem entrar em atritos, que muitas vezes não são construtivos, né? Observando o livro Vinha de Luz nesses estudos, porque é uma passagem de uma certa forma muito peculiar e científica nesse momento aqui, e eu busquei na palestra de Arthur Valadares, uma pessoa que parece, a mim pelo menos, muito esclarecido, mesmo ele tendo, acho que menos de 30 anos. E nós ali observamos na palestra Espírito e Matéria que ele menciona uma obra que já foi lida por mim, e eu tive essa oportunidade porque na época Divaldo tinha recomendado em uma de suas palestras a psicografia do próprio Divaldo, Impermanência e Imortalidade. É de Carlos Torres Pastorino, psicografia de Divaldo Franco. Essa obra é falado ali sobre vários aspectos, como autoiluminação, dentre outros que nos são muito caros a nós espíritas, progresso, etc. Mas me chamava a atenção, na época, quando eu li, eu não tinha entendido. Hoje, ao pegar de volta a obra, mesmo que de maneira virtual, porque eu não tenho mais o livro físico, eu pude entender pelo sentimento por que começa pela passagem do Eclesiastes. E é falado exatamente isso aqui. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Lembrei da pandemia mais uma vez. Tempo de buscar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, número 3. Carlos Torres Pastorino escreveu algumas obras. A mais famosa dele foi Minutos de Sabedoria, para a maioria de nós, que, aliás, eu ganhei de minha mãe, e ela fez uma linda dedicatória com caneta vermelha na época, que foi início de 2001, porque era a caneta que ela tinha em mãos. Na época eu reclamei, hoje em dia, que bom que ela fez uma dedicatória. Nada como o tempo, porque fica inscrito no coração e no sentimento. E hoje eu posso contar isso para vocês. Então, nessa época, quando nos deparamos com o estudo de Eclesiastes, e na época eu não havia entendido por que continha, eu vi o quanto que eu precisava galgar na escada do conhecimento. E hoje em dia eu vejo que muitas outras escadas se abriram. A maior de todas é a da humildade, a mais difícil de subir. E aí, observando no Eclesiastes essa passagem, porque muitas vezes nós não conseguimos alinhar o tempo. Na hora de falar, calamos. Quem quer fazer a prece? Na hora de silenciar, falamos. Você viu o que fulana fez? Você soube do nosso companheiro? Então, assim, o Espiritismo nos ajuda a compreender as verdades que já estão desde a época de Jesus. E Jesus vem e fala: eu sou a lei, eu sou o caminho e a verdade da vida. Em outra obra, Carlos Torres Pastorino exemplifica a sabedoria do Evangelho. Recomendo para fazer um estudo minucioso dessas escrituras sagradas e melhor viajar para dentro, para poder despertar o homem integral, como diz Joana de Ângeles. Porque é muito diferente, nós ouvimos muitas vezes, tem que orar e vigiar, sendo que existe uma ordem específica para isso. E quando falamos dessa maneira, fica desprendido do real conhecimento, da real fidelidade doutrinária. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus. Ué, qual a diferença? É totalmente diferente. Se formos nos ater ao significado de olhar e de vigiar. Sentinelas do Cristo vigiam, estão de pé, estão sendo guardiães da caridade por meio do esforço moral de autossuperação para assim poder oferecer o Evangelho àqueles que desconhecem. Agora, quem muitas vezes está distraído do Evangelho acaba entregando uma mensagem equivocada. É aquela famosa, desculpe, a mensagem apagou. Então, se formos observar aqui, espírito e matéria. Que é o espírito? Pergunta 23. O princípio inteligente do universo. Nossa, todo esse conhecimento tem o seu encadeamento. Sim, é feito de forma sábia, é feito por Deus. E nós, ao estudarmos, começamos a colocar as peças no seu devido lugar e a figura do quebra-cabeças começa a aparecer para nós. 23a. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É uma pergunta que vou citar Honório Abreu, companheiro lá de Minas Gerais, se não me engano, fundador da metodologia do Mildinho, que dizia que não sabia o que era mais inteligente no Livro dos Espíritos, se eram as perguntas de Kardec ou se eram as respostas dos Espíritos.
Porque se nós formos parar para ver, essa resposta aparentemente não diz nada com coisa nenhuma. Olha de novo a palavra coisa aí. Mas ao mesmo tempo diz tudo. Por quê? O nada não existe. Muitas vezes nós percebemos pessoas angustiadas. Por quê? Uma sensação de nada, uma sensação de vazio. Porque o que está precisando ser preenchido ali? Amor. E muitas vezes na nossa sociedade que valoriza, como está no Evangelho, um rico debochado, ao invés de prestar tributo a uma mãe dedicada que cuida dos filhos, nós podemos ver que a sociedade ainda não despertou para o discernimento que Jesus apregoou. Já visto na obra Cartas e Crônicas, eu adoro essas histórias de Humberto de Campos, irmão X, que ele conta os bastidores de cada passagem evangélica, porque é como se fosse assim, aquelas cenas dos filmes que a gente acha que, poxa, não faria sentido, mas fazem total sentido, mas na época nós não conseguíamos entender e também hoje a gente não lembra se é que nós estávamos lá. E nesse momento da mulher que estava recebendo a admoestação pública e que Jesus falou que ninguém deveria condená-la, Pedro ficou inconformado. Podemos perceber aí o quê? O orgulho. E nós estamos reencarnados, nós estamos estudando, estamos buscando compreender o que é o Espírito, é o princípio inteligente do universo. Se o nosso amigo querido Simão Pedro já sabia que Jesus era o Cristo redivivo, como conseguia assim o contestar? Mas é compreensível também, porque é a natureza humana do pescador, da pessoa simples, para o espírito em faixa anjo, estado angelical. E Jesus, na sua misericórdia, tempo de calar, tempo de compreender, tempo de esperar. Quando Pedro questiona Jesus sobre aquela misericórdia, ele fala: onde está a justiça? Jesus fala: a justiça está em não julgarmos para não sermos julgados, Pedro. Não é possível, mestre, não consigo entender. E uma senhora vem e diz que aquele responsável pelo adultério junto com a irmã se encontrava ali perto. E Pedro foi lá fazer, não justiça, justiçamento. É a noção de vingança ao invés de ser da justiça. Se nós formos observar com o Livro dos Espíritos, que veio a Era do Espírito, tem também um livro de Chico Xavier com esse nome, nós vamos ver que progresso é mansuetude. Conquista é paz interior. Não é superar o outro em debates de polêmicas nas palavras. E finalizando a parte da história, dos bastidores, quando Pedro vai se deparar com aquele suposto malfeitor, percebe nele um parente, um comensal, como disse o irmão X, alguém que consumia refeições com ele e família na sua casa. E Pedro pergunta: mestre, e agora, qual é a lição? Do discernimento, Pedro. Aprendamos a não julgar para não sermos julgados. Se hoje eu aqui estou profundamente agradecido, é porque alguém para mim, mais uma vez te agradeço, minha mãe, que me disse: eu vou levar você à evangelização hoje, menino, porque você ainda não tem condições de saber o que é melhor para você. E um dia, quando você puder saber o que é melhor para você, você vai se lembrar que Jesus foi dado a você. E é tudo o que eu tenho para agradecer na minha vida. A evangelização. Porque se não fosse assim, talvez eu nem encarnado estivesse. Novamente, passamos por uma situação muito difícil há alguns anos, que foi a pandemia. Para alguns foi mais difícil, para outros foi menos difícil, mas foi difícil para todos. Mas para mim, eu sentia que
era um daqueles marcadores da vida, um dos momentos decisivos, e eu sentia que era bem possível que eu viesse a desencarnar. E minha filha tinha acabado de nascer em agosto de 2020. E curiosamente eu tive Covid e minha esposa e minha filha não. E eu me lembro de algumas palavras que ficaram como ensinamento. Um amigo que não tem religião me falou assim: Tiago, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você que gosta muito de estudar, de ler. Falei, oba, é agora, lá vem. Olha o orgulho aí, olha a vaidade. Por que você tem mais fé na doença do que em Deus? Eu fiquei sem ter o que dizer a ele. Tempo de calar. E isso foi antes de ocorrer a infecção. E eu ficava assim, mas meu Deus, eu não posso, tenho a esposa, tenho a filha, tenho meus compromissos. Pode ser o que Deus quiser. Se a gente estuda, a gente sabe que não sabe quando será o último momento, mas ele um dia chegará. E que a gente possa fazer a nossa vida dessa maneira, estudando as obras da vida eterna, compulsando as palavras da vida eterna, buscando vivenciar esse exemplo que não é nosso Mestre Jesus. Mais uma vez, o quanto que eu agradeci, porque na convivência na casa espírita, quanto mais se convive, mais se conhece. E quanto mais se conhece, mais as necessidades de autoaperfeiçoamento vão ficando à mostra, ou seja, os nossos defeitos, os nossos desafios evolutivos. E quando nós nos deparamos no estudo, a gente vai percebendo como é necessário ouvirmos, silenciarmos e refletirmos, ponderarmos a respeito. Porque muitas vezes estas palavras não podem ser lidas de uma maneira instantânea, como é nos tempos atuais, rápida em excesso. Pergunta 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então nós podemos ver aqui como os próprios amigos espirituais estavam respondendo Kardec. E que algumas pessoas ainda hoje procuram contestar, ou refutar, renegar a verdade que veio nessa terceira revelação. E que também, mais uma vez, foi comprovada por Chico Xavier na sua mediunidade. Todos nós tivemos o acompanhamento, não convivi com Chico, mas cheguei a vê-lo no Pinga Fogo anos depois, no DVD, na época do DVD, hoje em dia não tem mais, seria no streaming, Mas nós podemos observar lá certas perguntas que eram feitas a ele. Chico, o ser humano estará preparado para tanto conforto, já que a máquina dominará tudo? E Chico responde que é necessário perguntarmos o que faremos com tanto conforto. E aí perguntaram a ele, qual é então a novidade? E Chico responde, é o Evangelho, meu filho, ainda é o Evangelho. Porque nós muitas vezes vamos ler e não vamos conseguir mergulhar naquelas palavras. Precisamos de Emmanuel, de André Luiz, Humberto de Campos, Chico Xavier, Allan Kardec, Dr. Hermann e tantos outros amigos. Porque aqui, quando muitas vezes a gente exige a objetividade de Deus, as circunstâncias vêm e se manifestam de uma maneira indubitável. Mas mesmo assim duvidamos. Por que eu? Por que comigo? A pergunta deveria ser, por que não comigo? Não sou diferente de ninguém. Estou na mesma faixa evolutiva que todos aqui. Ou seja,
plano carnal da Terra, procurando evoluir, buscando compreender. Questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Bendita mediunidade, outra concessão do alto, porque muitos não conseguem divisar os invisíveis. O salão aqui, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida, ele está cheio de encarnados e de amigos invisíveis também. Isso, em determinados contextos, provoca algum tipo de temor ou receio, sendo que deveríamos, como fala também na obra kardeciana, ter receio dos que vemos, dos encarnados, que podem ofertar maior perigo. Então é necessário, mais uma vez e sempre, estudarmos para debelarmos as superstições. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. 27a. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Nós hoje estamos na fase dos estudos, buscando o aperfeiçoamento das nossas vivências morais, afetivas e relacionais. Então, para que um dia, como está nas obras de André Luiz, possamos contribuir na condição também de co-criadores. Porque Deus cria e também cria com espíritos em faixa mais adiantada. E muitas vezes nós podemos dizer assim, não, eu não sou digno. Somos dignos da misericórdia. Aliás, mais uma vez citando Chico Xavier, graças a Deus que temos a misericórdia, porque nós não suportaríamos a justiça. Isso porque os nossos atos transatos, as nossas atitudes do passado, os nossos arquivos mentais que estão no subconsciente dentro do nosso cérebro, que está relatado por Emmanuel na obra Roteiro. Aliás, se formos parar para ver, até mesmo a denominação do corpo, matéria. Se nós não tivermos o devido cuidado, somos materialistas. Mas se nós somos espíritas, nos afastamos através do estudo e da prática no bem, mas também do sentimento e do pensamento. Eu faço o bem porque me faz bem e o bem é necessário a todos, ou eu faço o bem porque tenho medo do futuro dantesco, como naquelas alegorias de Dante Alighieri, na Divina Comédia, do inferno. Já conheci pessoas que falaram isso. Eu só trabalho no bem porque eu sei que eu estou acumulando bônus hora no mundo espiritual.
a pessoa não tinha entendido, porque ela achou que quando chegasse lá ia apresentar a identidade e ia sacar um cheque, provavelmente de bônus hora. É a nossa ingenuidade. Então, se nós formos observar essa questão da manipulação do fluido, os trabalhos de materialização, que, por exemplo, são realizados pelo Dr. Paulo César Frutuoso, no Leon Denis não, no Frei Luís, são trabalhos de cura, de alta responsabilidade e seriedade. Não existe ali a curiosidade vã. Ele relata nos seus livros e nas suas entrevistas a necessidade de quê? Instrução e consolação dos espíritos que estão em condições dignas de misericórdia. Então, aproveitemos a nossa vaga atualmente aqui na Terra. Vamos ter um cuidado maior com a nossa alimentação. Primeiro tópico que eu pensei, por quê? Quem me conhece sabe que geralmente exagero às vezes em proteínas e carboidratos e outras coisas. Mas nós observamos que é necessário a frugalidade. Jesus se alimentava de peixe. Certa vez eu tinha deixado de comer carne, estava na época da gripe aviária, 2009, e eu li a revista do Reformador da Federação Espírita Brasileira. E eu tinha lido um texto que eles recortaram, olha o perigo do recorte também, né? Eu não tinha ido à fonte, que era o livro O Consolador, e eu li só um recorte, em que Emmanuel questionava a alimentação dos animais. E na época, por conta da gripe aviária, eu resolvi deixar de comer carne. E em menos de uma semana, eu já tinha me achado o verdadeiro Gandhi na Terra. E assim, eu fui me tornando uma criatura insuportável com quem eu ia conviver. E eu fazia questão de dizer, quando alguém me perguntava assim, você aceita um feijão? Hoje é especial de feijoada. Não como animais mortos. Que peso horroroso, que falta de discernimento de caridade. Mas, felizmente, um amigo esclarecido, espírita, quando eu fui falar isso na casa dele, no almoço do meu, olhem só, a imaturidade, ele me convidou para um almoço de domingo, com ele, a família dele, servindo, e eu disse isso. E ele falou, Tiago, cuidado, porque Jesus comia carne, ele comia peixe. E nós sabemos que teve um irmão na Alemanha que fazia questão de não comer e fez o que fez a tantas pessoas. Eu não sabia o que fazer, eu acho que eu desencarnei e reencarnei ali 2, 3 vezes. Tamanha a vergonha da minha imaturidade. Depois, quando eu fui abraçar, ele me deu um tapa assim, cara forte, espadaúdo, né? Segundo o irmão X, espadaúdo. Me deu um tapa assim, não se preocupe, eu também já fui garoto. Você tem muito que aprender. Eu tinha 20 e poucos anos. Mas é assim, cuidado, quando a gente começar a ler alguma coisa das obras básicas, um profundo respeito, em especial pelas pessoas que estão na rua. Divaldo Pereira Franco já disse que há espíritos iluminados que estão nessa condição para poder ajudar a inspirar caridade e sentimentos bons naqueles que são indiferentes. E certa vez, quando eu frequentava outra casa espírita, tínhamos ido participar de uma caravana fraterna, um nome assim muito bonito, mas que a realidade fez questão de mostrar aonde estava o nosso sentimento. Estávamos indo, nos arrumando, todos bem arrumados. André Luiz diz que isso constrange as pessoas da rua, e é verdade. É um desrespeito. Estávamos com uma roupa divergente, éramos jovens, perfumados e tudo, né? Na caravana fraterna. E chegou um irmão
que adorava frequentar as reuniões, mas ele ia embriagado, porque a bebida lhe aquecia e ele não tinha muitas roupas. Ele chegou perto de nós e as pessoas olhando sem ver. E ele chegando assim, ele sempre tinha um sorriso, ele já desencarnou, que Deus o abençoe. E as pessoas, quando foram entrar no carro, ele tocou levemente no ombro do coordenador da visita. E ele não sabia quem era. E ele falou assim: será que ao menos alguém pode olhar para mim? Ah, claro, meu irmão, você deseja alguma coisa? Não. Eu já gosto de ouvir as músicas lá do centro. Isso já basta. Mas é que eu achei muito bonito vocês saindo. Vamos entrar de novo e fazer uma nova prece e refletir? A visita foi abortada naquele momento pelos jovens. Depois tentaram e foi feito ali, como é que é o nome? Lar Maria de Lourdes, que eu cheguei a conhecer. Mas essa primeira lição é assim: menos, meu filho, menos. A qualquer momento você pode estar a serviço de Deus. Deus quer sempre a nossa atenção. Mas se nós não tivermos a vigilância, como é falado aqui por Jesus, a nossa atenção vai estar customizada pelas empresas de tecnologia do mundo. Tenhamos atenção ao que é bom, ao que é belo e verdadeiro. Jesus nos mostrou e nos mostra isso sempre. Já estamos quase nos aproximando dos momentos de encerramento e nessas passagens em que são mencionadas também as propriedades da matéria, nós podemos observar aqui, de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Comentário de Kardec. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Se nós formos observar, medicação, e isso costuma acontecer em especial com medicação para o temperamento, para o humor, para o comportamento. Algumas medicações atendem a certas pessoas e outras medicações não atendem às mesmas pessoas. Cada um precisa buscar o quê? O nosso amigo, o nosso irmão médico, para que ele possa olhar para nós e verdadeiramente auscultar. É um verbo que eu conheci na época com o André Luiz. Colocar aqui e escutar dentro o que nós precisamos. Porque às vezes gostamos muito da cor vermelho, mas na nossa vida está precisando de um pouco de amarelo. Nós convivemos uns com os outros para assim lembrarmos que a natureza é diversa, é florida, é colorida. E, novamente, a questão aqui dos odores. Me recordo de mais uma passagem de Chico Xavier, eu gosto muito, porque é na vida real que a gente percebe o Evangelho, né? Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, Chico de Francisco, lindos casos de Chico Xavier. São muitos, testemunhos de Chico Xavier são muitos. Mas teve um caso que, me desculpa, eu não vou lembrar a pessoa que contou, não foi o senhor Arnaldo Rocha, foi uma outra pessoa, que narrou
um irmão numa condição muito difícil, que era o Jorge. E ele tinha um problema na sua boca, no seu lábio, e ele não conseguia fechar. E as pessoas, quando o avistavam, se afastavam por conta da sua aparência e dos odores. Chico não. Chico cumprimentava, Chico abraçava, e quando Jorge falava, a saliva proliferava e as pessoas se afastavam. Chico não. Conseguia se manter fiel ali ao momento, à necessidade. O tempo passou e o nosso irmão Jorge desencarna. E Chico conta que Jesus, em pessoa, veio buscar a alma de Jorge, porque ele morreu em condições de frio, sem receber o consolo da sociedade. Mas o que isso tem a ver com espírito e matéria? Nós precisamos aprender a apurar melhor o nosso olhar espiritual, ao invés de ser a IA, ser a nossa IE, a nossa inteligência espiritual, para que nós possamos olhar e fazer a leitura da situação e perceber de que maneira podemos prestar o socorro. Às vezes o socorro é ficar em silêncio e fazer uma prece e aprender a lição. Se já conseguir não destratar, já é um bom caminho. E para encerrar, espaço universal. Pergunta 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Mas há algumas perguntas atrás, nós lemos que o nada não existe. Mas, de novo, isso é uma redundância? Não é aprendizado para nós. Com outras palavras, uma maneira diferente de transmitir os ensinamentos. Assim é a misericórdia divina. Um momento é azul, num momento é rosa, num momento é vermelho, num momento é amarelo, mas todos juntos nesse amálgama de cores, luzes, sons e vida. Gratidão imensa pela oportunidade de aqui estar, de ter sido incentivado, abraçado pela casa para falar. Muito agradecido por essa misericordiosa oportunidade. Graças a Deus. Agradecidos estamos aqui pelo comentário sobre os livros dos Espíritos feito pelo Tiago, o estudo que nós tivemos. Agora a gente vai seguir para um segundo momento da palestra, que é a leitura do Evangelho, dedicado ao dia de hoje, e depois o momento do passe. Laços de família, capítulo 4, item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados, e é o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia, identidade e inclinação. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram a reencarnação e só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram com os amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na sua encarnação, onde são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo de trabalho. Juntos no mesmo círculo de seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e o outro não, mesmo assim se deixam de estar unidos pelo pensamento, não se deixam de estar unidos pelo pensamento.
Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Os itens vão seguir aqui, né? Depois, quem quiser fazer a leitura em casa, né? Os itens destinados para hoje seriam o capítulo 4, 18, 19 e 20. Tudo bem? Vamos manter agora a condição de pensamento, agradecer a espiritualidade querida, que os médios possam levantar também e se dedicar à questão do passe. Obrigado, Senhor, por esse momento. Auxilia e ampara todos esses irmãos que agora vão trabalhar junto ao passe, encarnados e desencarnados. Que eles possam deixar, Senhor, fluir por eles doces alegrias, que essa espiritualidade e esse conhecimento e toda essa condição que aqui estamos na Casa do Caminho nos dá. Que seja em Teu nome, Senhor, em nome da diretoria espiritual da Casa, em nome de todos os espíritos que auxiliam e ajudam a cada um de nós, em nome de Deus acima de tudo, graças a Deus. Quando vemos a condição falada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os laços de família, conseguimos perceber em nossas famílias algumas grandes afeições que muitas vezes, ainda de maneira não muito óbvia para cada um de nós, mas falamos, parece que eu te conheço de outra vida. Sejam familiares, colegas de trabalho, pessoas próximas. E muitas vezes essa verdade é plena e real. Conhecemos pessoas que já encarnaram algumas vezes conosco e tiveram ligações de afeição profunda por cada um de nós. E isso fica evidente no convívio diário, né? Como o contrário também é verdadeiro. Às vezes temos pessoas em nossas famílias que não guardamos toda a afeição, apesar da posição, né? Apesar do local, apesar de uma série de questões nos induzir a isso, não conseguimos formar laços tão profundos, né? Ou termos tanta facilidade de lidar. Mas não estamos no lugar errado, não encarnamos em famílias erradas, não estamos no convívio de quem não precisamos. Então, que a gente fique tranquilo perante a cada uma das nossas famílias, entendendo que a lei da reencarnação nos aproximou de todos aqueles que nós precisamos ter junto a nós. E que isso fique bem marcado para cada um de nós, para que possamos juntos, né, com esses laços maravilhosos que a espiritualidade, né, trabalhou junto a todas as missões e condições que Jesus nos dá, seguindo todos os pensamentos de Deus, que estamos reencarnados juntos àquele que nós precisamos. Porque aí, apesar de ainda não conseguirmos lidar plenamente com todas as criaturas que estão ao nosso redor, porque estamos em aprendizado também, que possamos ter a certeza que não há nada errado em nossa vida. Ah, mas é difícil. Muitas vezes o é. Mas é necessário. E isso tira um peso muito grande, né? Como Jesus nos fala, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas ele não disse que não teríamos fardos. Que possamos, então, voltar para nossas casas com a tranquilidade de pensamento, observando a clareza que a espiritualidade nos traz nessa condição, para que nesses dias que virão possamos olhar para nossas próprias famílias com um verdadeiro olhar de espírito imortal e agradecidos pela convivência que nos foi cedida nessa vida. E a partir disso, né, possamos observar aquilo que nós carregamos de dificuldade para aquele grupo e o que nós podemos fazer
para melhorar a convivência de todos, mesmo que seja, como o companheiro falou, nos calar no momento certo e tentar falar o menos possível, mais diretivamente, com amor nos momentos também. Que possamos ficar tranquilos e com Jesus para ouvir a palavra do plano espiritual para cada um de nós. Muito obrigado. Filhos queridos aos nossos corações, estamos mergulhados no hálito divino. E é através deles, meus filhos, que vibramos e criamos. Atraímos e repelimos segundo as leis do Pai. Se vibramos em amor, atraímos amor. Se vibramos em ódio, é isso que teremos. Através da vontade, manipulamos o fluido e criamos em torno de nós nosso próprio hálito. O hálito que seremos reconhecido. Como disse Jesus, a nossa veste nupcial. Ela é única, meus filhos. Elaborada por nós. Conquistada por nós. E é assim que seremos conhecidos em todo o universo. Que poderemos adentrar os mundos. É assim que teremos cor, peso, cheiro, forma, conforme as nossas vibrações e pensamentos. É assim que orbitaremos o nosso campo mental e atrairemos para nós os nossos semelhantes. Por isso, meus filhos, a célebre frase é tão verdadeira: conhece com quem andas, que direis quem és. Busquem atrair para vós aqueles que vos inspiram. Busquem atrair para vós as criaturas que pensam como vocês. Mas para isso, trabalhem no bem. Busquem fazer o que há de melhor, meus filhos. A lei do Pai é a lei de movimento. Tudo será trazido para nós na medida que nós iremos buscar. Então, vamos pensar assim, filhos. Vamos pensar que se queremos junto
junto de nós espíritos amigos, espíritos que vibram no bem, nós precisamos construir, porque isso é conquista. E como sempre trazemos para vocês, se não somos bons, façamos o bem. O trabalho é para todos, meus filhos. O trabalho dignifica a criatura e ajuda, sim, meus filhos, a desenvolvermos as potências que estão dentro de cada um de nós. Em alguns ainda adormecidos, mas estão lá dentro. Porque Deus criou todos os seus filhos para o bem. Não se esqueçam disso. Mas nós gostaríamos de encerrar a mensagem da noite de hoje, não só falando sobre aquilo que criamos e atraímos, mas também falando assim, sobre o nosso compromisso diante da criatura humana, sobre aquilo que cativamos, sobre a nossa responsabilidade diante de todos aqueles que chegam até nós. Todos aqueles, meus filhos, que cruzam o nosso caminho, chegaram até nós porque Jesus nos enviou. Que nós nos responsabilizemos em acolher, em direcionar, e encaminhar os espíritos que chegam até nós. Porque Deus confia essa tarefa a cada um. Que assim possa ser. Graças a Deus. Agradecidos estamos, Senhor, por essas bênçãos, por estarmos aqui contigo, Jesus, amparados e protegidos pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado pela espiritualidade da Casa do Caminho, muito obrigado por estarmos na casa, muito obrigado pelas todas as palavras do Tiago, do plano espiritual, do Evangelho, para os nossos próximos esclarecimentos, e que possamos seguir em paz, em tranquilidade para nossos lares, carregando essas doces vibrações para cada um de nós e para aqueles que chegarmos em casa também. Que seja sempre teu nome, Senhor, em nome dos Espíritos que ajudam, amparam e protegem a cada um de nós, em nome de Deus acima de tudo, graças a Deus.